galera, beleza? Estamos aí de novo aqui no Gabarito Enem para mais uma aula de espanhol. Para a gente acabar, hoje a gente vai fechar o nosso conteúdo, né? Para preparar vocês para a prova, ok? Então, hoje nossa aula vai ser um pouco mais puxada, tá? Vai ter uma carga maior de verbos, mas a gente vai ver que vai ser tudo tranquilo, tá? Vai caminhar mais ou menos numa mesma linha, uma matéria puxando a outra aí, na parte verbal, para que a gente possa chegar no momento lá na frente, para que vocês possam entender o todo, tá? Fiquem tranquilos, a aula de hoje, apesar da carga de verbo, vai ser tranquila. Tem algumas coisas que eu vou ensinar uns macetes aí para ele ficar mais fácil de ver, né? Alguma coisa do tipo, bater o olho assim, já identificou. Vamos lá para a aula. Bem, hoje, né, como eu falei, a gente vai falar sobre alguns tempos verbais, vai falar sobre voz passiva também, né? Aí você vai falar, caraca, não aprendi nem português, né? Galera, é igual a português e é tranquilo, tá? É muito tranquilo. A gente vai ver a voz passiva e a passiva reflexiva. Tranquilão também. Escanda de cabeça não. E por último, boceio, né? Boceio lá na frente, depois a gente vê basicamente todos os tempos verbais. A gente vai ver o que é isso, vou explicar direitinho. Vamos começar. Galera, eu comecei aqui a aula de hoje com uma questão, tá? Essa questão não foi do Enem, essa questão foi eu criei, peguei um tema, né, bem recorrente aí, que é a questão do vírus Ebola, né? Uma reportagem, né? Um texto um pouco diferente, né? Uma reportagem, e a gente vai tratar dela algumas coisas, né? Algumas coisas interessantes. E aí eu não lembro se eu já falei ou não. Se eu já falei, eu vou repetir. Se não falei, beleza, pela primeira vez. O que acontece? Quando você pega textos curtos, né? Como charges, tiras, beleza, tu vai para o texto ali, tu lê aqueles 3, 4 quadrinhos, aqueles pequenos diálogos e vai para a questão em si. Mas quando a questão for muito grande, o texto, né, for muito grande, para que nós ganhemos tempo e otimizemos, né, o nosso trabalho, vamos focar ao contrário. Vamos primeiro para a questão, vamos ler o enunciado, tá, com bastante atenção, ver as alternativas, ver o que as alternativas nos informam, ainda que eu não saiba exatamente sobre o que é, mas eu vou ter uma ideia do que as alternativas vão falar e depois eu vou para o texto. Bem, qual é o diferencial? O diferencial é que normalmente você lê um texto, né, às vezes bem longo, aí quando você chega no enunciado, você começa a ver as opções, caramba, eu li alguma coisa a respeito disso, mas não lembro. Nós vamos fazer ao contrário e fazendo isso, o que acontece? Você já vai para o texto sabendo que as opções estão pedindo. E lá dentro do texto, no meio dos parágrafos, você começa a identificar. E não, ó, o que ele falou, eu lembro que tinha uma opção dessa aqui, mas não é o que ele falou, e sim isso aqui. E aí, ó, grifa lá, rabisca o teu texto, tá? Logicamente, cuidado para não ficar teu texto todo rabiscado, coisa que não tem nada a ver, mas isso vai te ajudar a ganhar tempo, para não haver necessidade de, caso você não lembre, ter que ler o texto todo de novo, ou porque não sabe mais ou menos onde você leu aquilo. Uma coisa é você voltar rapidinho só para tirar uma dúvida, a outra é você ter que voltar e perder tempo de ler o texto todo de novo, ok? Se houver a necessidade, leia o texto todo de novo, tá? Mas pra gente otimizar isso aí. Então, não sei o que é, tá? Vou pular esse negócio. Opa, desculpa aí, foi demais. E aqui eu tenho, ó. De acordo com o texto, podemos afirmar que... Então, ele não quer exceto, ele não quer incorreta, ele quer a resposta correta. O que podemos afirmar segundo o texto? O latido de Excalibur ecoou por muito tempo, né? Aí de infância eu conheço aquela história de Excalibur, aquela espada, né? Mas pelo jeito não é. Se ele falou latido, bem, não tem para onde correr, é um cachorro. Então Excalibur, ainda nem li o texto, mas Excalibur é um cachorro. Ecoou por muito tempo. Letra B. Nesse mundo só acordamos para os problemas quando tocam em nossa própria pele. Tá? Então, ó, só acordamos para os problemas quando toca em nossa própria pele, tá? Vamos guardar isso aí. C. Limón, deve ser limão em espanhol, né? Vou aqui ver. Deseja que a morte... Ó, se deseja, então não é limão fruta, né?
Limón deseja que a morte de cada criança na África tenha a mesma repercussão que foi dada a Excalibur. Então, ó, sem ler o texto, eu já sei que essa opção diz que Limão é o Limón, né, um sobrenome de alguma pessoa, deseja que a morte de cada criança tenha a mesma repercussão que foi dada a Excalibur. Provavelmente, Excalibur ou ficou doente, ou aconteceu alguma coisa ruim, ou até morreu, tá? Lembrando que Excalibur, segundo a opção A, é um cachorro, né? D. Ao entendimento de que a África, ó, importante aqui, ó, ao entendimento de que a África deve resolver o quanto antes o problema do ebola sem a interferência estrangeira, tá? Ou vai falar disso ou o oposto disso no texto, tá? Então guarda essa informação, ó. Deve resolver o quanto antes sem a interferência estrangeira. Vamos guardar isso. E por último, Limón apela a cada cidadão para que tenha cuidado com os grãos da areia. Bem, não sei o texto, se ele falou que de repente o ebola também pega com contato com grão de areia. Bem, vamos ler o texto agora e vamos ver do que se trata realmente. Bem, el marido del auxiliar com ébola, que cada niño que muere en África tenga el mismo eco que se dio a Excalibur. Eu vou pular aqui, tá? Porque basicamente nós já encontramos a resposta, mas vamos ler o texto com calma. El marido de Teresa Romero, Javier Limón, ha reclamado en un comunicado que las autoridades de los países desarrollados pongan los medios suficientes para erradicar el virus del ébola en África y atender de manera conveniente a los enfermos contagiados en este continente. Bem, então, o que nós temos aqui de informação? O marido de Teresa Romero, né, ele fala da auxiliar, então aqui ela é auxiliar de saúde, né, enfermeira. O marido dela, da Teresa Romero, o nome dele é Javier Limón, descobrimos o que é o Limón, né? Ele falou publicamente em um comunicado que as autoridades, né, na verdade reclamar aqui é pedir, né, que as autoridades dos países desarrollados, tá, desenvolvidos, pongam los medios, então coloquem os meios suficientes para erradicar, exterminar, acabar com o vírus do ebola na África e atender de maneira conveniente aos enfermos, aos doentes contagiados nesse continente. Olha só, então aqui, se eu estou lembrando bem, tem uma questão sobre isso, né? Uma das opções, melhor dizendo, é sobre isso. E ele já está aqui derrubando, porque ele fala aqui, ó, no comunicado dele, que as autoridades dos países desenvolvidos, ou seja, ajuda estrangeira ao continente africano, né, ponham os meios suficientes para exterminar, para erradicar, ou seja, então ele está pedindo que a ajuda externa do continente africano entre para resolver o problema, aqueles que têm condições. Então aquela opção que a África tem que resolver tudo sozinho já caiu, beleza? Continuar. Así lo ha explicado a los medios de comunicación la amiga de la pareja, Teresa Mesa, quien ha detallado que tras visitar a Limón, este le ha trasladado un comunicado donde afirma que se debe acabar con el problema de raíz en África y ayudar a países como Sierra Leona, Libéria ou Nigéria. Então, assim tem explicado aos meios de comunicação a amiga de la pareja é casal, tá? Amiga do casal, Teresa Mesa. Então a Teresa está servindo de porta-voz do casal, né, mediante a imprensa, que tem detalhado, tras visitar, depois de visitar Limón, este, né, está se referindo ao Limón, lhe tem passado um comunicado onde afirma que se deve acabar com o problema de raiz em África e ajudar a países como Serra Leoa, Libéria ou Nigéria. Então, de novo, reforçando a ideia de que ele defende que os países desenvolvidos, ou seja, os países de fora, ajudem a África, o continente africano, a acabar com o problema. Vamos continuar o texto. Parece que neste mundo civilizado nos acordamos de los problemas quando nos tocam diretamente. Ponto. Vou parar aí para poder explicar bem.
Parece que neste mundo civilizado, nos acordar não é despertar, tá? Em espanhol, acordar é lembrar, recordar, tá? Então, parece que nesse mundo civilizado, nos lembramos, nos recordamos. Então, ó, aquela opção que diz que só nós acordamos, né? Quando tocam na nossa própria pele, já meio que está balançada aí, a não ser. Vamos continuar. Só lembramos, recordamos dos problemas quando nos tocam diretamente. Esse toque ali não é toque físico. Esse tocar ali é mexer conosco, seja de qualquer forma, emocionalmente, né? Então, quando nos tocam, quando mexe conosco, tá? É que nós lembramos, ou seja, aquela opção de nós só acordamos quando tocam na nossa própria pele também já caiu. Então, olha que importante, eu já li as alternativas, estou lendo o texto e, ó, sem voltar lá, já eliminando, né? Eu posso, quem sabe, ficar entre 2 ou 3, mas já estou eliminando alternativas. Vamos continuar. Por eso, desde esta habitación de un hospital de Madrid, quiero hacer un llamamiento a las autoridades de todo el mundo para que pongan los recursos necesarios, que todos sabemos que los tienen, para acabar con el virus. A Ayandino Mesa, citando as palavras do esposo de Teresa Romero. Então, por isso, desde essa habitação é quarto, né? Desde o quarto de um hospital de Madrid, quero fazer um comunicado, um chamamento, né? Às autoridades de todo o mundo, olha aí, de novo, reforçando a ideia, de todo mundo para que ponham recursos necessários, ou seja, não deixe só a África resolver o problema. Se nós temos condições, vamos lá para ajudar. Então a ideia é essa. Ele de novo cita isso. Que todos sabemos que os têm, ou seja, esses países desenvolvidos têm recursos para poder ajudar, para acabar com o vírus. Acrescentado, Mesa, que é a porta-voz, a amiga, né? Citando as palavras do esposo de Teresa Romero. De novo, Teresa Romero é a enfermeira que foi infectada com ebola. Además, también ha pedido el apoyo ciudadano a una campaña para recaudar fondos de cara a lograr el desarrollo de una cura experimental sobre el ébola. Ese fin, según sostiene, se puede lograr si cada uno pone su granito de arena. Então, ó, vamos lá. Além, né, además e além, também tem pedido o apoio cidadão. Olha aí, ó, tem uma questão que fala sobre isso. Há uma campanha para arrecadar, né, fundos para conseguir o desenvolvimento, de novo, desenvolvimento de uma cura experimental sobre o ebola. Esse fim, segundo sustenta, se pode conseguir se cada um põe seu grãozinho de areia. Se eu não estou enganado, a alternativa dizia que é para tomar cuidado, que cada cidadão tome cuidado com os grãos de areia, tá? Aqui o que ele quer passar, a ideia que ele quer passar é cada um colocar o seu grão de areia, se cada um fizer um pouquinho, né? Um pouquinho de cada um, vai juntar e fazer um montante, então vai fazer um grande bem comum. Ou seja, não é necessário, né, que surja um apenas para poder fazer o todo. Se cada um ali faz, então uma medida, faz um pouco, juntando todo mundo vai conseguir chegar aonde precisa. Então, de novo, a gente já descarta aquela alternativa que dizia que tu tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado com grãos de areia. Não é isso. Para terminar, deseo de todo corazón que cada niño que muere en África tenga el mismo eco que se dio a Excalibur, que el mundo se consciencie, indica Limón, nesse comunicado transmitido a sua amiga. Então, desejo de todo o coração que cada menino que morre na África tenha o mesmo eco que se deu a Excalibur, que o mundo se conscientize, indica Limão, nesse comunicado transmitido a sua amiga. Galera, outra coisa que eu quero destacar antes da gente ir propriamente dito para as alternativas? É necessário a leitura, tá? Pelo amor de Deus, não começa a ler jornal 2 dias antes da prova do Enem, tá? Tenha um hábito, né, de leitura. Pô, estou estudando pra caramba, lendo história, geografia, a gente entende tudo isso, tá?
mas é necessário você conhecer atualidades, tá? Principalmente você vai fazer prova de redação no Enem. E a prova de redação do Enem normalmente fala sobre alguma coisa bem recorrente, tá? Lógico, você tem vários assuntos acontecendo o ano inteiro. Eles vão pegar um tópico, vão pegar um assunto, óbvio. Mas, se você conhecer pelo menos, né, alguma coisa do que está se referindo, você consegue desenvolver ali sua redação sem muito problema. Agora, se de repente você é muito bom em alguns pontos, alguns temas, e os outros você ignora totalmente, você pode ter uma dificuldade grande para poder elaborar uma boa redação. Só se você for, né, aí, tranquilo, você tira leite de pedra aí, enfim, aí é contigo, né? Mas não é o recomendável. Bem, vamos para o texto aqui. Em outro texto, tá? Dizia mais ou menos o seguinte, que quando ela foi suspeita do vírus Ebola, ela foi internada no hospital de Madrid. E aí, estava aquela suspeita de que o cachorro deles, do casal, o Excalibur, pudesse talvez ter sido infectado com o vírus Ebola. Aí ficou naquela, não foi, infectado ou não, enfim. Aí o cachorro morreu, né? Mataram o cachorro. Quando ela melhorou um pouquinho, ela ligou para casa para falar, a primeira coisa, eu ligar pro marido. E aí, como é que você tá? Papá. Segunda coisa que ela perguntou, como é que tá o Excalibur, né? Então ela era muito agarrada com o cachorro. E ele falou assim, não, tá bem. O cachorro já tinha morrido. Não, tá bem. E aí gerou toda uma discussão se era certo o que ele tinha feito, omitido para ela a morte do cachorro, ou não, deveria ter contado para ela. E aí, enfim, aí saiu em um jornal, e na internet, e não sei o que. E o assunto do momento foi o contar ou não, foi feito errado ou não, coitadinho do Excalibur, né? Logicamente, não estou dizendo aqui que, né, não é importante a morte do cachorro, infelizmente, né, teve que morrer, enfim, ou não sei, mas infelizmente morreu, né, mas o que o próprio dono do cachorro, né, vendo todo esse movimento, ele quis passar. Ele colocou ali, ó, no final do texto, eu espero que a morte de cada criança na África tenha o mesmo impacto, a mesma repercussão que está tendo com a morte do meu cachorro. Não que o cachorro dele não fosse importante, mas, poxa, se a gente pegar na balança para comparar a vida de uma pessoa com a vida de um animal, né, a gente sabendo que às vezes até, não entrando aqui em uma discussão, né, mas que muitos animais são muito mais fiéis e muito mais gratos do que o ser humano, mas a gente ainda tem que optar, né, ali na hora pela vida do ser humano, né, ainda mais importante. Então ele falou, poxa, que a morte de cada uma daquelas crianças ali tenha a mesma repercussão. Por quê? Enquanto está falando só da morte do cachorro, todos os dias, eu não sei se centena ou dezena, ou milhares, realmente eu desconheço, de vidas se perdiam na África, em todo o continente africano, mas nos países afetados ali, por causa do Ebola. E a imprensa já não estava mais falando disso, né? Quando foi novidade, todo mundo estava falando sobre aquilo, mas agora a novidade era o cachorro. Então, o próprio dono do cachorro ficou ali chateado e pediu para que se voltasse a concentração, né, todos os esforços para a erradicação do Ebola. Vamos voltar às alternativas, pessoal. Nós temos aqui, de acordo com o texto, podemos afirmar que o latido de Excalibur ecoou por muito tempo. Não, né? Não falou nada de latido de Excalibur, ou ainda fala sobre questão da história, mas não é bem isso que o texto quer dizer. Nesse mundo, só acordamos para os problemas quando toca em nossa própria pele. De novo, né? Acordar não é despertar. Em espanhol, acordar é relembrar, né? E própria pele não. Tocar não é contato físico, tá? Esse tocar ali é mexer conosco. Então, B também tá fora. C. Limon deseja que a morte de cada criança na África tenha a mesma repercussão que foi dada a Excalibur. Me parece a mais acertada, mas vamos ver aí, de repente, se tem alguma outra parecida, a gente tem que decidir entre uma e outra. D. Há um entendimento de que a África deve resolver o quanto antes o problema do Ebola sem a interferência estrangeira? Não. Ele defende que países desenvolvidos têm que ajudar. Então, letra D, fora.
Limão apela a cada cidadão que tenha cuidado com os grãos de areia? Não. O que ele falou não foi nada disso. Foi que cada um fizer um pouquinho, a gente vai conseguir onde a gente precisa. Então, né, cada um colocar seu grãozinho de areia. Totalmente diferente do que está aqui na alternativa. Então, a alternativa é a letra C, tá? Essa questão aqui, basicamente, é uma questão próxima ao Enem. Por quê? Tem lá o texto, né? Você tem que ter uma noção, pelo menos básica, de espanhol para poder entender alguma coisa do que você está lendo. Mas ela veio bem conceitual, ela veio bem tranquila, né? Ajuda muito o enunciado e as alternativas estarem em português. Com certeza isso vai ajudar muito em vocês, e ali ele não fugiu muito, né? Ele não pegou muito a parte teórica, ele meio que tirou uma parte do texto com uma parte do entendimento do texto, tá? Então ficou bem claro, bem tranquilo de entender, beleza? Vamos partir para a próxima aí, galera. Bem, vamos começar hoje a nossa pequena overdose ou sobredoses, né? Nós podemos chamar assim de verbo, mas você vai ver que não vai ficar cansativo não, vai ficar tranquilo, tá? Você tem o poder aí de, se estiver meio cansado, já não está acompanhando, dá um pause aí, volta depois, mas isso eu acho que você nem precisa, tá? Vai ser bem tranquilo. Condicional simples. Nós vimos na última aula futuro simples, né? Que é o nosso futuro do presente. Hoje nós vamos ver o nosso futuro do pretérito, né? Que em espanhol é condicional simples, tá? Definição. Este tiempo se usa para expresar uma ação futura desde um ponto de vista en un momento en el pasado. Talvez tenha ficado meio enrolado. Espera aí. Indica acciones futuras de probabilidad o hipótesis, también puede expresar posibilidad y expresión de cortesía. Son las formas preferenciais para dar consejos. Vamos voltar? Esse tempo se usa para expressar uma ação futura, tá? De novo, como o termo em português, futuro do pretérito, tá? Da ideia, da ideia não, é para expressar uma ação que ainda vai ocorrer, tá? Então, uma expressão futura. Desde um ponto de vista no momento passado, ou seja, você vai mirar no futuro de acordo com algum fato ocorrido no passado. Então você vai fazer um link, tá? Então, por exemplo, alguma coisa amanhã, mas de acordo com alguma coisa que eu fiz ontem, tá? Eu vou explicar e ficar tranquilo se você não entendeu. A gente vai ver os exemplos aqui e depois vai para os verbos, tá? Mas a ideia que eu quero é essa, vou passar para você. Que você entenda, esse tempo aí indica futuro, ainda vai acontecer. Mas tem alguma coisa, tá? Ligada a algo que já aconteceu, a algo que ficou no passado e tem relação com esse futuro. Vamos lá. Indicações futuras, beleza? Já falou de probabilidade ou hipótese. Galera, eu acho que também já falei sobre isso. Caso não, primeira vez, se já, repetição para frisar para você. Quando a gente fala de passado, de presente, teoricamente já tem certeza de que ocorreu, né? Ou que está ocorrendo. Porém, quando eu falo de futuro, tá? Ou até de quando a gente vai ver aqui também de tempos no modo subjuntivo, a gente trabalha no campo da hipótese, da probabilidade, tá? Pode ser que ocorra ou não. Bem, quando eu falo de futuro, ainda que seja, por exemplo, daqui a 5 minutos, um futuro bem próximo ao meu presente, né? Eu vou falar para vocês aqui, olha, pessoal, eu vou me despedir de vocês aqui, vou pegar a chave do meu carro, vou abrir o meu carro, vou entrar e vou dar partida e vou embora. Bem, isso é um futuro, né, daqui a 5 minutos. Porém, eu não tenho certeza que isso vai acontecer. Imagine que quando eu termine aqui, pegue a chave do meu carro e vá para ir embora, alguém fala, olha, Fábio, por favor, preciso falar com você. E essa conversa dure 10 minutos. Aquela minha programação ali, ela já foi quebrada. A minha intenção, né, era provavelmente aconteceria isso, porém foi quebrado. Ou, por exemplo, ao abrir a porta, esteja caindo um pé d'água e eu esteja sem guarda-chuva.
que eu vou fazer? Pô, meu carro está longe, vou esperar um pouquinho a chuva diminuir. Então aquela minha programação lá foi cortada, tá? Por quê? Eu tinha certeza do que realmente iria ocorrer? Não. Era uma expectativa minha que ocorresse daquela forma. Porém, eu trabalho com probabilidade, com hipótese, tá ok? Então guarda isso. Futuro e modo subjuntivo, trabalho com hipótese. Bem, também pode expressar possibilidade, né? Mesma ideia. Expressão de cortesia. Isso é legal, tá? A gente usa muito isso, acaba que não percebe, né? São as formas preferenciais para dar conselhos. Exemplo. Poderias dar-me uma informação? Olha aqui a expressão de cortesia, né? Então, assim, pedido, né? Você está fazendo um pedido. Você poderia, por favor, me dar uma informação? Me gostaria saber onde está a farmácia, por favor. Ou seja, aí, ó, bastante cortesia, educação, né? Se Maria estudasse, sacaria buena nota em la prueba. Olha aqui, ó, a ideia que eu falei, né, que nós falamos aqui, ó, de ação no futuro com um pé no passado. Olha aqui, ó. Se Maria estudasse, ou seja, se ela, né, começasse lá no passado, se ela estudasse, tiraria, sacar é tirar, né? Tiraria boa nota na prova. Vamos dizer que a prova é daqui a 30 minutos ou daqui a 1 hora, enfim. Se ela estudasse, se ela tivesse, né, aproveitado o tempo para estudo, ela tiraria boa nota na prova. Ou seja, tem relação o que vai acontecer daqui a pouco no futuro com o passado. É igual, por exemplo, vocês. Se vocês estudarem, né, regularmente, aí desde o início do ano para o Enem, provavelmente vocês vão fazer uma boa prova lá no final do ano, lá em novembro, né? Isso é em novembro, ok? Então, pode ser que no dia, né, no dia da prova, alguém diga assim, ah, se fulano estudasse, faria uma boa prova, tá? Então, é uma ação que ainda vai acontecer, futuro, com relação a alguma coisa que aconteceu ou deixou de acontecer, nesse caso aqui, no passado, ok? Se eu fuera tu, não compraria este pantalão. Se eu não fosse você, se eu fosse você, não compraria esta calça. Isso aqui tá mais questão do conselho, né? A gente usa muito, ó, se eu fosse você, eu não faria não. Olha, eu não iria por esse caminho. Eu não agiria assim, eu não falaria assim. Então a gente fala, na verdade, usa muito até o futuro do pretérito e acaba que a gente não se dá conta, né? Porque a gente não tem aquela mente, aquela coisa, isso aqui é futuro do pretérito, sai normalmente, né? Mas a gente acabou usando bastante, tá? Então, aqui para dar conselho, beleza? Vamos ver a estrutura. Muito fácil, pessoal. Deixa eu apagar aqui. Tenho aqui, ó, verbos terminados em AR. Amar, por exemplo. Você vai lembrar, se você não lembrar, você volta lá na aula anterior, onde nós vimos o futuro, futuro simples, né? O futuro do presente. E eu falei para vocês, olha, diferente do que nós fizemos até agora, onde quando vamos conjugar um verbo, nós cortamos a terminação do infinitivo AR, ER ou IR, no futuro a gente não vai fazer isso. Aqui também a gente vai manter isso, tá? Não corta nada, já aproveita o que tem e só vamos incluir, no caso, a terminação ou a nossa desinência, tá? Então eu tenho o verbo amar, se você é um verbo regular, se você reparar, o amar se repetiu em todas as pessoas. Eu só acrescentei informação, só acrescentei a terminação. Bem, como é que é em português o futuro do pretérito? Eu compraria, tu comprarias, ele compraria, nós compraríamos, vós comprarias, eles comprariam. Olha para cá agora. Amaria, amarias, amaria, amaríamos, amarias e amaria. A mesma terminação. Qual é a diferença? Lógico, né? Ó, questão do M, né? Troca do M pelo N, em espanhol termina com N, tá? Então, ó, basicamente a mesma estrutura que nós temos em português, tá ok? Pessoal, nós vamos terminar esse bloco por aqui, tá? Daqui a pouco nós voltamos no próximo bloco. Eu vou terminar de ver os verbos da segunda e terceira conjugações, beleza? Até daqui a pouco.